Só. Então a gente vai começar, ok? Falando aqui na página a partir da 24 e eu gostaria o silêncio de vocês. Tá? Então olha só. A partir da página 24, nós vamos ver as regionalizações oficiais e não oficiais. Isso. Nós vamos falar o quê? De todo o território brasileiro. Isso. Nós vamos ver, por exemplo, desde o período da colonização, ali no período antigo, certo? Ou seja, a gente vai ver um mapa do Brasil de forma bem antiga até os mapas atuais, sejam eles oficiais ou sejam eles não oficiais. Lógico que os oficiais são diz respeito ao IBGE, Índice Brasileiro, Instituto, na verdade. Eu já falei, fazer isso. Falar sobre isso. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, nós vamos falar sobre esses mapas, ou esse mapeamento, ou essa regionalização do IBGE, mediante aos oficiais. E como não é, a gente vai ver os não oficiais, significa que o IBGE não tem participação nenhuma. Tá? 24. Pronto. Sem problema, vamos lá. Olha só, na página 24 nós temos o quê? Primeiro nós vamos ver os oficiais, desde 1913, ou seja, uma data bem antiga, né? Então, não presta, porque não cabe. São 3 aulas que a gente vai ter, né? Então não cabe. Então, não, vai ter uma aula hoje e 2 amanhã, não é 3 aulas. Certo? Olha só, oficiais. Vamos lá. Então, acompanha, regionalização oficial e não oficial. Lógico que eu não vou ler todo, gente. Vai acompanhando, vai tentando acompanhar as leituras que eu for fazendo, tá? Olha só. Aqui, nós conseguimos ver questões políticas, administrativas ou econômicas, certo? No qual ela vem dividindo essas regiões do Brasil a partir de 1913. Estamos falando aqui dessa data, tá? Onde as capitanias hereditárias e o governo geral, eles ainda estavam bem aplicados aqui nesse período, nessa data, ok? Aqui, em 1913, nós temos os limites que estes se fixaram ao longo da nossa evolução histórica, política, porém sem se basear nas características que identificam ou diferenciam a região. O que é que acontece? O território brasileiro ele não foi formado pensando nas questões culturais de cada região. Os territórios eles foram sendo separados a partir de quê? Do território, certo? E dos líderes de cada região, certo? Não foi pensando em questões culturais, não. A gente vai ver de forma mais clara com o passar do tempo. Prestem atenção no mapa de 1913. 1913, página 24. Essa nós vemos a divisão regional do Brasil, certo? Onde essa divisão regional está enraizada na centralização do poder político na esfera federal e na política de desenvolvimento, na política desenvolvimentista. Ou seja, nós estamos aqui falando em uma divisão regional onde tem influências políticas, certo? E administrativas do Brasil, ok? Aqui depois do mapa vocês fazem a leitura e conseguem ver claramente sobre isso, tá? Onde aqui nós estamos falando da integração de diversas unidades de território nacional implementadas ali durante o poder de Getúlio Vargas. Lembram lá de Getúlio Vargas? Aquela moedinha. Então, a partir do período ali do governo Getúlio Vargas, nós temos a implementação de vários e vários territórios como Estado. Lógico, aqui em 1930, nós começamos aqui a não ter apenas territórios, mas estados brasileiros, ok? Como, por exemplo, o Acre. Lembra do Acre, a questão do Acre?
O Acre era um território brasileiro. Após aqui a entrada de Getúlio Vargas no poder e a manifestação que ele fez no governo, o Acre passou de ser território a ser um estado, assim como Roraima também passou a ser um estado. Tudo isso através desse camarada chamado Getúlio Vargas. Ok? Então aqui nós temos algumas questões importantes que a gente vai falar. Essas questões são ações implementadas pelo governo de Getúlio Vargas nas divisões territoriais, certo? E aqui vocês conseguem ver na página 25. Veja a setinha, as setas que estão em vermelho aí. Olha só quais foram as ações implementadas pelos camaradas com pensamento varguista. Prestem atenção, gente. Página 25. Aí onde tem essas setinhas vermelhas. Nós temos aqui algumas ações. Por exemplo, a extinção dos impostos e tarifas que cada estado cobrava sobre as mercadorias provenientes um dos outros estados. Ou seja, quando eu tinha uma mercadoria e eu tinha que transferir ele para outro estado, eu teria que pagar uma tarifa ou um imposto por aquele produto que estava entrando naquele outro estado. Então, o que é que aconteceu no governo varguista? Eles retiraram essas tarifas, certo? Porque não fazia sentido eu querer ir de um estado ao outro e pagar uma tarifa de entrada, certo? Então, não faz sentido algum. Então, houve a extinção, a retirada desses impostos. Isso, acabou. Segundo, foi a imposição de uma política de legislação única sobre o comércio externo, em detrimento da política intolerante que até então vigorava, onde cada estado tinha sua própria legislação sobre o comércio externo. Aqui nós estamos falando sobre o comércio externo, ou seja, o comércio que os estados tinham com outra nação. Tá? Então o que é que acontece? Nesses comércios, só tinha apenas uma legislação. Somente uma. Só que o que é que o governo varguista diz? O governo de Getúlio Vargas. Não. Os estados não são independentes? Eles não têm autoridade por si só? Então cada um deve ter sua legislação comercial. Eles que façam a sua transição do jeito que eles querem. Eles são independentes. Getúlio Vargas ficou de que ano a que ano? 1930 a 1945, 47, por aí. No período da Segunda Guerra. Ele pegou a Segunda Guerra. Ele era o presidente naquela época. Tá? Então, olha só. Outro ponto. A implementação de obras, infraestruturas ou serviços, como transporte, energia. Então, nesse governo aqui, houve muito incentivo nessas questões como transporte, energia, saúde, educação. Incentivo, apoio, certo? Teve a criação durante esse período da Eletrobras, a Petrobras. A gente tem a criação das leis trabalhistas, certo? Como é o caso que você só pode trabalhar acima de 18 anos. Se você trabalha ou é forçado a trabalhar abaixo disso, você é tido como escravo. Mas nesse tempo ainda tinha... Isso. Trabalhar com tem menor, esqueci. Isso, trabalho infantil. Sim. Foi criado nesse período, certo? Então, foi todo esse contexto aqui que Getúlio Vargas ajudou, certo? Ou apoiou de forma muito grande. Okay? E aqui nós temos, por fim, a criação do IBGE em 1937, que foi aqui, como a gente já viu, já estudou, uma instituição de pesquisas, né? De conhecer de forma estatística alguns assuntos, como a economia, população do Brasil. Lembrando que o IBGE é próprio do Brasil, é próprio da nação brasileira. Não existe IBGE em outro local. Em outro país vai existir as próprias instituições deles. O IBGE é do Brasil, tá? Lembre-se disso, é muito importante. Ok? Questões importantes. Oi? 1937. Não se concentrem com datas. Certo? Se concentrem com conteúdo. Isso aqui é uma dica para vocês. Se concentrem muito com o conteúdo que vocês têm aí.
Tá bom? Nada de data. Pode ficar tranquilo. Pode. Hã? Tô. Muito fácil. Não tão, porque o assunto de vocês não é fácil. É complicado. Hã? Só para quem estudou. Só para quem estudou. Até para quem estudar vai ser um pouquinho complicado, viu? E não é assunto fácil. Hã? Mandei. Tá no grupo. Tá no grupo. Veio no papel. Mas olha só, vamos lá. Página 25. Nós temos aqui, pessoal, silêncio. Olha. Temos aqui o IBGE, elaborando em 1941, com base no conceito de regiões naturais, certo? Ou de região natural. A primeira divisão regional oficial do Brasil. Essa da página anterior, de 1913, não é uma divisão oficial, visto que o IBGE não foi criado em 1913. Foi criado em 1937. Então significa que esse mapa não era um mapa oficial, era um mapa feito para que as pessoas pudessem se localizar. Né? O governo que Getúlio assumiu foi em 1930. O primeiro mandato dele, ele teve 2 mandatos. Em 1913, ele não era presidente. Então, significa dizer que nós tínhamos territórios e estados. Com a entrada de Getúlio Vargas, ele mudou esse contexto. Ele implementou todos os territórios brasileiros como estado. Ou seja, nós não temos só estado e territórios. Deixa eu responder aqui, viu? Nós temos agora estados, não território. Então, isso Getúlio Vargas aperfeiçoou com o tempo. Em 1937, ele ainda era presidente do Brasil. Então, aí a gente começa a ter uma organização dos estados brasileiros, começando a ser oficial a partir de 1938, que a gente vai ver daqui a pouco. Exatamente. Diga. Então, Getúlio Vargas começou a ser presidente em 1930. Tá? Oi. Então, onde Getúlio Vargas, o Brasil tinha regiões e estados. Isso, essas regiões eram chamadas de território. Território e estado, certo? A gente viu... Quem? Getúlio Vargas? Se for utilizado o termo direita e esquerda, ele era de direita. Ele era capitalista, tá? Melhor dizendo, ele era muito capitalista. Tanto é que ele apoiou os Estados Unidos ali naquele período. Pois é. Certo? Mas não vamos entrar nessa discussão. Vamos se concentrar aqui. Foi ele. Certo? Olha só. Então aqui nós começamos a ter regiões próprias, dizendo que são oficiais, certo? Eram regiões oficiais. Isso, observa aqui no mapa. Na página 25, nós temos aqui algumas regiões. Isso, foram mudadas com o tempo e a gente vai ver, tá? Naquela época, nós tínhamos o norte, nordeste, leste, sul... Não, ainda não. As regiões do Brasil ainda estavam sendo formadas. Para vocês terem ideia aqui, por exemplo... se vocês verem, nós temos aqui o leste, certo? O leste sendo representado aqui por o Rio de Janeiro, São Paulo, tá bom? Então, a gente tem uma desorganização ainda aqui. Eles estavam aqui tentando formar e tal, só que ainda estava em dificuldades, tá? Mediante a tudo que estava acontecendo. Olha aí na página 26. 1950. O pulo que a gente deu já deixou com que a organização ela fosse um pouquinho mais organizada, certo? 1950, 1960. Foi aqui nesse período de 60, se vocês observarem, que foi criado o Distrito Federal.
Se você vê, em 1950 não teve, porque foi construído em 1960, certo? Até 1965. Então durou 5 anos ali o período da construção de Brasília, certo? Alguma dúvida até aqui, gente? Não. Certeza? Professor, mas já tinha gente que morava mesmo antes da construção, né? Já tem gente que morava aqui nessa região, Agora morando lá mesmo construindo. mesmo construindo. Não mora em cabeça, não é? Nós moramos nesse amarelo, laranja. Professor, o senhor Certo? sabe quem criou a primeira escola de Brasília? Hã? O senhor sabe quem criou a primeira escola de Brasília? A primeira escola? Não. Não faço ideia. Uma pergunta. Certo? Não sei. Como criaram a internet sem internet? Não, aí não. Aí a gente vai falar mais pra frente, a gente pode falar disso, tá? Diga. A primeira o quê? O primeiro estado do Brasil, primeiro foi a Bahia. Certo? Bahia, porque desembarcaram ali em Salvador e a Bahia foi formada ali. Né? A gente depois... a gente foca nisso depois. Olha só. Bora lá? Então nós temos o quê? O conceito de região levava em consideração as questões humanas e econômicas. Ou seja, para se delimitar uma região a outra, tinha que ter esse conceito. Tá bom. Eu sei quem tá rindo, não. Eu sei quem tá com brincadeira na hora da aula, não. Eu sei quem tá prestando atenção ou não. Não se preocupe. E principalmente o pessoal que tá prestando atenção. Se preocupe não, gente. Se preocupe não. Porque eu sei quem é que tá prestando atenção ou não, tá? Pode ficar tranquilo. Eu tô com prazer quando chegar na qualitativa. Desejo, anseio, vontade. Tô. Porque vai ser o melhor momento da minha vida. Principalmente na prova, que todo mundo já tá inteligente, então vai tirar 10. Beleza? Bora lá. Então, já tá chegando o momento da prova e eu quero botar os 10 que vocês vão tirar. Olha só. Então, nós temos aqui o quê? No finalzinho da página 26, nós temos o IBGE mostrando que estas instáveis ou essas irregularidades, ou seja, essas questões humanas e econômicas, essa separação regional por meio dessas duas questões, elas não proporcionam bases constantes para uma visão permanente. Não, Juscelino Kubitschek. A capital do Brasil, Brasília, Distrito Federal, foi Juscelino Kubitschek. Já foi um... Não foi outras. Mas olha só, não vamos se concentrar nessas perguntas não, gente. Eu não vou responder porque a gente tem que correr contra o tempo. Tem muita coisa pra gente ver, certo? Depois eu respondo. Hã? Não, eu não vou responder isso agora não. Depois eu respondo pra você, tá? Olha só. Nós temos o quê? O IBGE dizendo, olha, nós temos essas instáveis, mas isso não significa que essas divisões elas sejam permanentes. Essas divisões elas podem se alterar com o tempo. Ou seja, nós temos uma divisão hoje, certo? Nós temos uma divisão territorial. Mas isso não significa que daqui a alguns anos essa divisão não possa mudar. Ela pode. Ela deve. Porque tem algumas falhas que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Certo? Mas observem. Vamos com calma, falando pouco a pouco. Nós temos o quê? Na página 27, em virtude do avanço da ciência, da tecnologia, desse avanço tecnológico no século XXI, nós temos um crescimento econômico muito grande, uma urbanização, uma transformação muito grande na paisagem. Tudo isso nos mostra o quê? Que o Brasil, ou a região brasileira, a antiga divisão regional, ela vai se tornar falha. O Brasil, 1913 até 2022,
Desenvolveu muito, certo? E aqui, durante esse período, o IBGE observou que o Brasil, durante esse período, com avanço tecnológico, com um desenvolvimento ainda maior no setor geográfico, eles conseguiram observar que existe uma falha nesse mapa de 1960, que foi o último, né? Uma falha grandíssima. Vamos ver isso agora, certo? Em 1969, olha só, 1969, uma nova divisão regional foi feita no Brasil. Essa divisão foi elaborada com base no conceito regiões homogêneas, utilizando critérios naturais, econômicos, sociais, combinando para definir cada região. Qual era o problema? O problema é que eles só levaram em consideração as questões humanas e questões econômicas. Como assim questão humana? Questão humana. Eles só levaram em consideração a etnia, a origem daquele povo daquela região. Exemplo. Existe uma diferença humana entre aqueles que moram na Bahia e na Paraíba. Certo? Uma diferença, só um minuto, viu? Uma diferença. Isso, existe uma diferença. Existe uma diferença de. Certo? Pode. Não sotaque, humana, questão humana. A fisionomia do nordestino é diferente da quem mora em São Paulo. Estamos falando de porte físico, não de questões culturais. Isso, certo? Essas questões. Então eles viram isso como uma falha gigantesca. Oi. Pois é, mais ou menos isso. Então olha só, o que é que vai acontecer? Eles vão elaborar um novo mapa, dizendo que não é somente na questão econômica ou humana, é na questão natural, social, que vai combinar tudo isso, colocar num liquidificador e misturar e dizer, isso é uma região, certo? Então eles fizeram isso, misturaram e fizeram esse compilado de micro-regiões e macro-regiões. Qual é o que significa um e o outro? Micro-regiões é aquelas regiões de um nível baixo. Micro-região. Hã? Pode. Micro-regiões são regiões de nível baixo ou que não tem um desenvolvimento tão alto. Por exemplo, se nós pegarmos o Piauí e comparar com São Paulo, é absurdo. Por quê? Deixa eu explicar aqui. Não é a quantidade de pessoas, não. É a riqueza. A riqueza, o poder aquisitivo que São Paulo tem é diferente de Piauí. Piauí a gente considera ela como o estado mais pobre do Brasil. Certo? Mais pobre é o Piauí. Já não, aí já é outra coisa. Olha só, então nós então nós temos o quê? Nós temos por causa da infraestrutura que é muito ruim também. Então olha só, rapidinho aqui, nós temos uma diferença gigantesca. Significa o quê? Que São Paulo é uma macro-região, ou seja, São Paulo tem um desenvolvimento muito alto, é uma cidade de nível altíssimo no Brasil, isso, e o Piauí é uma micro, ou seja, é uma região mais pobre, certo? Então essa é a diferença entre macro e micro regiões. Comparado às macros, né? Temos só uma hoje. 10h15, certo? Olha só. Então nós temos aqui a divisão regional do Brasil, onde ela apresenta, na página 27, apresenta as mesmas 5 regiões propostas pelo IBGE de 1969, certo? Então elas apresentam as mesmas regiões que a gente consegue observar na página 28. Olhando na página 28, vocês vão ver aí essa divisão, certo? Essa divisão que ela é considerada como também oficial, certo?
Olhando aí, nós temos essa região oficial. Perceba. Hã? Aqui eu quero que vocês percebam. Pessoal, percebam. Existe diferença, professor? Com certeza. Se vocês pegarem aqui, o Nordeste teve uma crescente gigantesca, certo? O Nordeste, ele cresceu. Isso. Porque no caso, o Nordeste, ele englobou também a Bahia. A Bahia pertencia ao Sudeste, certo? Ou Sul, melhor. Mas agora ela pertence ao Nordeste. Então aqui começamos a formar uma região oficial nos tempos de hoje. Certo? Oi? Isso, também. Certo? Então olha só. Essa divisão regional, ela se tornou falha e problemática. Essa daqui, de 1969. Certo? Porque, por exemplo, o limite da região norte, traçado pela divisão do IBGE, é muito restrito, excluindo áreas dos estados do Mato Grosso, Goiás e Maranhão. Então ela excluía todos esses outros estados, certo? Onde o principal estado se tornava... esses principais estados, eles se tornavam excluídos na região norte. E não faz sentido, visto que o Mato Grosso, Goiás e Maranhão, eles ficam na região norte. Então, excluir deles nesse sentido é falho. Então, o que é que eles estabeleceram? O mapa atual, oficial do Brasil, que aí vocês conseguem ver na página 29. E temos aqui regiões concretas, perfeitas: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Mas o nome vai ter uma falha toda. Futuramente pode ser que haja, não é permanente, mas oficial hoje é ela, certo? Vai ter a construção de novas terras. Isso. Por exemplo, eu acho que muitas pessoas já ouviram dizer que, principalmente os mais velhos, olha, nós vamos viajar para o sul. Aí você pergunta, para o sul onde? São Paulo. São Paulo não é sul. É sudoeste. Sudeste. Certo? São Paulo é a região sudeste do Brasil. Ok? Rio de Janeiro não é sul. Sudeste. Nós temos aqui sul, pertencente apenas a 3 estados brasileiros. Não, mas aí você está falando em expansão mundial, certo? Aí já entra em outra questão. A do Brasil aqui, nós estamos falando em... Diga. É centro-oeste, né? O Mato Grosso é centro-oeste. Não é centro-sul, tá, gente? Pelo amor de Deus. Paraíba é nordeste. Isso, diga. O mapa oficial do Brasil que a gente tem hoje, esse mapa a gente... Não, esse mapa ele é mais atual. Nós temos ele sendo formado aí a partir dos anos de 1990, certo? Ele é bem mais atual. Ei, professor. Oi. O senhor já veio aqui em Pinha com os anos 90? Não era nem nascido, né? Certo? Você nasceu aqui? Quantos anos o senhor tem? Tem 22. Oxe, verdade foi não. Hã? Verdade foi não. Ah, pronto. 22. 22. Como é esse? Hã? Foi. Lê dos anos 2000, né? Hã? Não, 99. Foi. Foi a minha primeira aula. Dando nós? Não sei se foi... Não, foi meu segundo ano, porque eu peguei a metade do ano anterior. Entendeu? Mas foi o meu segundo, sexto ano. Certo? Olha só. Isso. Olha só. Diz, Murilo. Na América do Sul? Não na América do Sul. Na América do Sul não, porque todos os países estão em paz. Certo? Tá tudo tranquilo. E a Ucrânia? Já tá Tirando o Brasil. Não, ainda tá na tragédia lá. Gente, vamos encerrar aqui rapidinho. Pergunta. De 90 pra cá. Não teve nenhuma alteração, tá? Essa é oficial. Olha só. Região Norte,
Vocês têm, enfim, não precisa se concentrar em cada estado de cada região. O que eu quero que vocês se concentrem é nas regiões oficiais do Brasil, observando essas regiões oficiais claramente. Isso, norte, nordeste, sul, sudeste, todas essas regiões oficiais. Sabe por quê? Porque na página 30 é onde a gente consegue observar essa ideia do pessoal mais velho. Qual é a ideia do pessoal mais velho, né? O pessoal mais antigo. Lembra desse termo que eu disse? Nós vamos viajar para o sul. A ideia, pessoal, é que nós não teríamos todas essas divisões. Existe uma divisão não oficial, somente uma, que ela serve até os dias de hoje. Essa divisão não regional, ela não se dá a partir daquilo que a gente viu de macro ou micro-região. Ela se dá a partir da cultura, dos costumes dos povos. O que é que os camaradas conseguiram observar? Que o costume e a cultura do pessoal que mora ali no Rio de Janeiro, de Mato Grosso, do Distrito Federal, todos eles parecem muito ali com a região sul de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul. Parece muito. Então o que é que eles dizem? Tudo isso faz parte de uma só região. Assim como o norte faz parte somente de uma grande região. E assim como o nordeste faz parte de uma grande região. Então nós temos 3 regiões não oficiais. Centro-Sul, Amazônia, que se refere ao norte, e o Nordeste. Somente essas 3 regiões. Não é oficial, não é aceita. Não. A região Nordeste, ela é oficial, assim como a região Norte é oficial. Só que eles acreditam que só existem 3 regiões oficiais. Certo? Assim acredita. Certo? Norte, Centro-Oeste. Centro-Oeste não, Centro-Sul. Certo? Centro-Sul e Nordeste. Lembrem-se que nos oficiais nós temos 5 divisões. As não oficiais são 3 divisões. Exato. Certo? Então cuidado. O Nordeste. Centro-Oeste. Sim, o Centro-Oeste não é oficial. O Centro-Oeste é oficial. No mapa não oficial não existe Centro-Oeste, é Centro-Sul. Diga. Nordeste, aqui ele não é oficial e aqui é oficial. Isso, nós temos um mapa oficial e um mapa não oficial. No mapa não oficial eles disseram, não, o Nordeste está certo. Beleza? Eles concordaram com o IBGE, mas eles não concordaram, por exemplo, na região Centro-Sul que eles acreditam, né? Na Centro-Sul não tem esses negócios de Centro-Oeste, de Sul, não faz sentido. Diga aí, Murilo. Peraí, viu? Não oficial. Isso. Diga. Nada não? Isso. Nada não? Entenderam? É como o Murilo falou. Na página 29 é a oficial. Na página 30 são as regiões não oficiais. Tá certo? Oi.